Olá, olá a todos, sejam bem-vindos aqui à aula de número 1 de Química. Eu sou o professor Marcos Nascimento e hoje nós iremos trabalhar com ligações químicas, ok? Então vamos lá aqui na nossa aula falar a respeito de ligação química, abordando aqui alguns conteúdos anteriores que nós vimos lá em aulas passadas, certo? Então a contextualização da aula de hoje, nós iremos ver aqui a definição da ligação química, o tipo de ligação química, iônica, ou se é covalente ou metálica, e a importância das ligações químicas, certo? Para a próxima aula, eu deixo aqui disponível, isso daqui vai ficar disponível para vocês, os slides, tá? Em PDF, para que vocês baixem o aplicativo Kahoot, para que nós possamos trabalhar. Tanto disponível no Google Play, quanto no App Store, lá dos aparelhos da Apple, tá? Vocês tragam aí para a próxima aula esse aplicativo, para que nós possamos utilizar aí o celular de vocês para o nosso intuito maior, a educação, ok? Então, a definição de ligação química é a união, então, aqui de dois ou mais átomos para formar ali uma nova substância, tá? Então, esses átomos, eles se unem aqui com o intuito de compartilhar ou perder aí e ganhar elétrons para que aconteça uma estabilidade. Olha aqui o exemplo rapidamente aí na câmera de vocês. Aqui o que eu vou mostrar. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um átomo de sódio e aqui um átomo de cloro. Quando eles chegam próximo, se uniram, formou uma ligação química. A ligação química ela está aqui no meio, tá bom? Então aqui formou uma ligação química, porque eu tenho um átomo, tá? Juntando com outro, então tenho dois átomos que vai me formar aqui uma nova substância, ok? Olha aqui exemplos que eu trouxe para vocês. O átomo de cloro, quando junta com um átomo de sódio, forma lá o NaCl, que é o nosso famoso sal de cozinha. O hidrogênio, quando une com o oxigênio, pode formar a água, um dos exemplos, ok? Dando sequência aqui, eu irei falar agora a respeito dos tipos de ligação química. Quais são os tipos de ligação química que nós temos? A iônica, a covalente e a metálica, certo? Olha aqui ligação iônica, a importância dela, tá? Na verdade, a definição dela, ok? A ligação iônica, segundo aqui Brown, Lemney, Burston, que esse é o livro que eu utilizei aqui para fundamentar a aula de vocês, se refere aqui a forças eletroestáticas que existem entre íons de cargas de sinais contrários. Nossa, professor, forças eletroestáticas que existem entre íons de cargas de sinais contrários? Traduz para mim, professor. Claro! Vamos lá. Lembra que nós vimos lá que tem os metais e os ametais? Então, o que acontece? Os metais, eles possuem aqui ó, o maisinho, que é um cátion, perde elétron, um metal. Já os ametais, eu tenho aqui os ânions, que ganham elétron. Ou seja, os cátions, que tem o sinalzinho aqui de mais, ó, eles vão doar elétrons para os ânions, que recebem elétron para os ametais. Então, o sal de cozinha, eu tenho lá um sódio, que é um metal, junto com um cloro, que é um ametal. Ali vai se formar uma ligação iônica. Um vai doar elétrons para o outro. Então, quando eu tenho um metal com um ametal, eu vou ter ali uma ligação iônica, onde um metal, que é o sódio, o exemplo aqui que eu dei para vocês, vai se juntar, tá? Vai doar o último elétron dele, perdão, o elétron da camada de valência dele e formar aí uma nova substância, que é o cloreto de sódio, ok? Agora aqui eu tenho a ligação covalente. O que é a minha ligação covalente? Eu trouxe aqui o exemplo, a água, certo? Então ela se refere ao compartilhamento de elétron entre dois átomos. Por que o compartilhamento de elétrons? Vejamos aqui, ó. Eu tenho aqui a água, ela tem o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. No átomo de hidrogênio, ele tem um elétron na última camada e apenas um elétron no total, né? Já o átomo de oxigênio, ele possui 6 elétrons. Ó,
colocando aqui os elétrons distintos, tá? Diferentes aí, para vocês identificarem qual é o do oxigênio e qual é o do hidrogênio. Perceba que ele tem 6. Segundo a regra do octeto, que nós vimos em aulas anteriores, quando eu busco a estabilidade de um elétron, de um átomo, ou de um elemento químico, eu preciso ter 8 elétrons, ok? Exceto o hidrogênio e o hélio, que se estabiliza com apenas 2. Ó, professor, entrou então aqui essa exceção. Exatamente. Ele precisa de 2 para ficar estável, confortável, para ficar assim, totalmente assim, tranquilo. Ok? Ele precisa apenas de 2. Já o oxigênio, ele não está nessa regra da exceção, que é o hidrogênio e o hélio. Ele precisa, então, de 8. Então, olha aqui, ó. Ele vai compartilhar esse elétron, então ele fica um com dele e um com ali do oxigênio. Então, compartilhando aqui. Então ele já está com 2. Beleza? Mas o oxigênio, já tem 6 dele, 7. Ele vai compartilhar aqui, ó. Então, vai ficar com 8. 6 dele, mais 2 que ele está compartilhando, 8. Seguiu aquela regra do octeto que nós vimos na aula anterior, ok? Então, ele se estabilizou. A mesma coisa acontece aqui, ok? Nesse átomo aqui do metano, que é o CH4. Beleza? Depois vocês podem conferir. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar. E para finalizar aqui a nossa aula, eu tenho aqui a ligação metálica. A ligação metálica, ela que refere-se aos átomos de metais ligados aos outros átomos metálicos vizinhos, pois os elétrons ligantes estão relativamente livres para se mover pela estrutura tridimensional do metal. Então, peguei aqui átomos de ferro, vamos supor uma barra de ferro. Olha aqui, ó, tem o aço, tenho aqui o amálgama. O amálgama era muito utilizado antigamente, que é aquela placa. Você pode perguntar para o seu pai e para sua mãe se ele tem uma obturação lá na boca, e às vezes é uma coloração distinta, você vê ali, aquilo ali é o amálgama, que tem uma ligação metálica ali, certo? Olha lá as alianças, tá? O que acontece então aqui, ó? Eu tenho vários átomos de ferro, certo? Esses átomos de ferro estão aqui livres. Aqui, popularmente, eu posso chamar de mar de elétrons. Então, eu tenho ali um mar de elétrons, tá? Onde esses elétrons ligantes, eles estão livres ali entre esse mar de elétrons ali entre os elementos químicos, certo? E falando sobre a importância da ligação química, eu tenho o seguinte aqui. As ligações químicas, elas são importantes para que se mantenha a vida no planeta. Alguns exemplos de importância. O funcionamento do nosso organismo, ok? A formação ali de proteínas, aminoácidos, lipídios, carboidratos, para que possa descobrir ali as propriedades dos materiais, entre várias outras importâncias, ok? Então, surgiu aí alguma dúvida a respeito da importância da ligação química? Pode estar me perguntando que eu tiro essa dúvida sua, ok? Para finalizar, eu trouxe um breve exercício para vocês, uma atividade lá da FUVEST, da USP, um excelente vestibular aqui, importante, onde fala o seguinte: as unidades constituintes do sólido, óxido de magnésio, iodo, platina, são respectivamente, letra A, átomos, íons e moléculas, B, íons, átomos e moléculas, C, íons, moléculas e átomos, ou D, moléculas, átomos e íons. Olha aqui, ó, óxido de magnésio, eu tenho aqui um íon. Percebe que eu tenho um metal com um ametal. O iodo vai me formar ali uma molécula, 2 metais, então vai me formar uma molécula. E a platina é apenas ali um elemento químico, um átomo, ok? Então eu tenho aqui letra C. Aí no slide em que eu passei para vocês, no PDF que estará disponível, tem aí a solução detalhadamente para vocês, ok? Fazendo uma breve revisão aqui, o nosso momento revisão, ok? Nós falamos hoje aqui a respeito da definição da ligação química, o tipo de ligação química, temos lá iônica, covalente e metálica, e a importância das ligações químicas. Ok, gente? A revisão, tá?
aqui é muito importante para que nós possamos retomar todo esse conteúdo. E não esqueça aqui de baixar o aplicativo para que nós possamos utilizar na próxima aula. As referências foram aqui deste livro, que vocês podem consultar aí posteriormente. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!